Um professor de filosofia seria tão bom, né, que as pessoas se sentissem falta, né? E eu gosto, né, desta ideia. E isso vale em várias coisas, né? Para mim, uma das imagens, se eu tivesse agora, não de paletó, mas fosse um momento de inverno que eu tivesse com uma blusa de manga, eu jamais esqueceria Jerry Lewis. Na Jerry Lewis, o meu sonho, quando criança, era para usar uma blusa daquelas dele, né, de cachemir, daquele argentino, só para poder fazer isso, puxar como ele fazia e deixava aqui, né, e, portanto, ele operava a mão de um jeito, que é aquilo que a gente chama de mão de mágico, né, tal como eu, que estou sem uma camisa de manga comprida por baixo, que a mão fica à mostra, nada numa mão, nada na outra, o truque era esse, né, que era o que ele fazia. Né? Ô, Cortella, eu pedi o seguinte... Pedi pra turma mandar umas perguntas. E aí falei, vamos fazer uma das nossas discussões a partir daí. Porque, porra, todo mundo tem pergunta. É impressionante como as pessoas têm pergunta pro Cortella. Então eu não quero perder meu tempo, quero direto ao assunto aqui com essa galera que me mandou essas perguntas. E eu gostei muito que eu convidei o Cortella para vir aqui e o pessoal falou, temos um tempo muito limitado. E eu achei maravilhoso isso, porque eu quero chegar nesse nível. De eu controlar exatamente, porque podcast é uma coisa que atualmente começa às 2 da tarde de uma quarta-feira e pode ir até a sexta-feira, dependendo. Sim, claro. Principalmente a gente que se comunica, não tem limite. É uma das maneiras de você perecer pouco a pouco. Exatamente. É uma forma de esvaimento paulatino. É impressionante isso. Mas vamos lá, eu separei aqui algumas das nossas perguntinhas e eu vou te repassar. Pergunta é o seguinte, você sempre falou, Cortella, dessa maneira cantada? E da onde surgiu isso? Porque você falou, o Zé Vasconcelos é uma referência. Eu tenho a ideia, talvez equivocada, de que as palavras no final dão uma esticada para pensar na próxima frase. Então, são duas coisas, são dois movimentos. Que eu faço muito isso no palco. Isso, claro, eu também. Devagar. Eu também. Para que eu saiba o que eu vou falar. Exatamente. Né? É a ideia poética da comunicação. E as pessoas se conectam mais com o lento, porque eu tenho condições de refletir. Há dois movimentos nisso. O primeiro deles eu sou professor, eu tenho que ser didático. Okay. E para eu ser didático, portanto, eu ser compreendido, eu preciso fazer com que a pessoa me ouça bem e ela seja capaz de, enquanto eu digo algo, como eu estou fazendo agora, que essa expressão algo, que ela penetre e ela permaneça milésimos de segundos circulando em todas as sinapses que ela coloca. Se eu digo em todas as sinapses, ela não entende, mas se eu digo em todas as sinapses... valorizando. Isso, eu consigo que ela absorva e me dá tempo de dar o passo seguinte no meu raciocínio. Para ser didático, eu preciso encadear, né, reflexões, argumentos, de maneira que a outra pessoa entenda aquilo como sendo um contínuo. Essa é a razão, né, de esticar, né, não só os fonemas, mas especialmente as sílabas, né, de modo que ela vá, e isso dá um ar cantado. Segundo, esse não é o meu sotaque original, né, eu sou caipira, portanto eu tenho a puxada do R, do norte do Paraná. Eu estou na capital paulista há 53 anos, mas você identifica alguém da minha região pedindo para ele dizer uma colher, por favor. Né, que não sairá desse modo. Se original, sairia uma colher, por favor. Né? Então, uma colher, por favor, ela já permite esse tipo de identificação. A leitura, né? O sotaque caipira, ele é um sotaque que pode ser usado mesmo, ele tem o seu encanto, né, sua beleza. Mas, na minha atividade, né, é preciso que, especialmente por fazer palestra, gravar coisas também, fazer rádio e TV, eu preciso ter um modo de comunicação, não que ele seja mais neutro, em termos de expressão vocálica, mas que ele seja menos manchado pela origem específica. Nesse sentido, nem eu posso usar o português lusitano original que se usa no Rio, né? Assim como um português fala pois, um carioca fala tomate. O carioca está mais perto do idioma original lusitano. Eu, em São Paulo, estou mais distanciado. Eu estou mais italianado no modo. Pois bem, dando esse passo aí que você pediu. Como eu sou alguém que atua também no rádio, uma das coisas importantes é que você lembre sempre que, diferentemente de um palco, né, em que alguém está ali para isso, quando você está falando, você está dirigindo, ele pode estar estudando, ele pode estar lavando roupa, ele pode estar namorando, ele pode estar tomando conta, né, de uma sala de aula, de uma portaria.
Para que a minha comunicação ela seja eficiente, eu preciso estender e repetir. Estender e repetir. Tá, perfeito. Ora, porque aí você presta atenção. Do contrário, isso vai. Diferentemente do palco ou da TV, em que você tem uma atenção de exclusividade, né, a tua atenção, eu não posso, estando na plateia, né, de uma apresentação tua, não estar olhando. Ou lavar uma louça. Isso, exatamente. Não, difícil, né? dificulta. O próprio podcast hoje, quando ele é utilizado só como imagem, ainda que ele exija uma atenção maior. Mas feito como algo que você sai caminhando, né, enquanto está fazendo outra coisa, você ouve, até é possível. Mas para que eu, de fato, seja compreendido, eu preciso ser capaz de cantar. Né? E é por isso que eu faço. Aí as pessoas dizem, mas você usa um sotaque falso. Eu falei, não, eu uso um sotaque conveniente. É o teu sotaque. Aquilo que eu desejo. É um sotaque. Ele não é o meu o tempo todo, esse modo como eu estou. Se eu estivesse Mas agora... é algo criado por você mesmo. Tanto que no campo do humor, né, há comediantes que me imitam, né, e gostam de fazê-lo. E o que você acha disso? Eu acho ótimo, porque sempre é uma homenagem. Você não imita alguém, você imita alguém porque ele é ridículo e, portanto, boçal, ou pelo outro lado. Eu prefiro olhar pelo outro lado, certo? Ora, se ele não imita por isso, já é uma questão dele, não minha. Os imitadores teriam que ir a público dizer, Cortella, Mas... não é uma homenagem, eu estou te humilhando. O que eu já vi ótimos imitadores, mas o que eu nunca vi? Eu já vi alguns me imitando à minha frente, propositadamente. Ele não imita a voz, ele pode pegar a caricatura da voz. Tá, perfeito. Certo? A caricatura da voz, tudo bem. O imitador, e eu conheço um ou dois, né, que imita a voz, é porque o cara captura a alma. Aí é outra coisa. Né? Esse ultrapassou e muito. E você sabe que há muitos comediantes que são capazes de... Né, você não reconhece. Outra coisa é a caricatura. A caricatura como a imitação, ela é sempre gostosa, porque aquele é um dos modos como as pessoas te veem. Né? Mas o maior número de imitadores meus tem menos de 18 anos de idade. Né? Mas você tem um público muito grande, jovenzinho. Você olha o rosto das pessoas que fez as perguntas, são jovenzinhos. Eu recebo muitos recados de pais ou mães, assim, meu filho tem 14 anos, ele passa o dia te imitando, ele só fala como você fala. E eu não pergunto se isso é elogioso, né? Mas eu quero que seja, e por isso, às vezes, eu simulo que é. Boa. Eu uso muito, no humor, eu uso muito isso, e é louco, né? Porque... tem um cálculo. Muitas vezes eu valorizo aquilo que eu quero que o cara lembre para depois eu fazer um punch com uma piada, ou que vem mais lá na frente alguma coisa que faz ele lembrar de algo que eu disse, ou eu tiro ou eu não valorizo aquilo que é engraçado para surpreender ele lá na frente. É uma matemática. Não, mas e tem que ter muita percepção de tempo. Eu estava lendo um livro que o Jerry Seinfeld lançou agora com as anotações ele é dele. metódico. Uma das coisas eu li até o desfecho, tem 3 linhas, até o desfecho eu não era capaz de imaginar que ele ia dar aquele passo. Ele diz, as mulheres reclamam muito que nós, maridos, ele falava de casamento, nós maridos não prestamos atenção nelas. A minha mulher não faz isso. Acho. Ora, esse modo respirado não é só o timing da comédia, ele é também uma maneira própria, né, dele falar que faz com que eu serei capturado naquele momento. Claro. Então, claro. Rouba a atenção, você puxa para um lado, tira para o outro, tem coisas... Então o sotaque, ele pode sim ser trabalhado, né, como uma forma de comunicação. Né? Claro. Mas aqui o nosso querido amigo Luca Ramos, para dizer, eu realmente peço, quando eu pego no Instagram, eu realmente pego sua pergunta, tá? Porque tem podcast por aí, vamos dizer isso aí, que o cara fala, recebi uma série de perguntas. Aí ele joga um monte de polêmica no convidado, de coisas que ele tirou da cabeça dele que estava anotado, não era das pessoas, aqui é realmente das pessoas. Existe intelectual burro ou isso é apenas uma falha de caráter? Não, é claro, a atividade intelectual ela pressupõe a possibilidade de ser correto no sentido científico, no sentido meditativo e não sê-lo. Porque eu sou de filosofia, muita gente diz, a filosofia ajuda a pensar. Eu digo, não necessariamente. Pensar é um atributo atávico da espécie. Sim. Não precisa ser ensinado. Segundo, não, mas é que a filosofia ensina a pensar certo. Eu digo, não necessariamente. Né? Há muitos modos dentro da filosofia que induzem ao equívoco, né? E que propositadamente driblam, né, aquilo que as pessoas estão entendendo, que é uma forma de prestidigitação mental.
Né? Portanto, é possível fazê-lo. Num país como o nosso, em que há uma admiração muito grande por quem fala bem, como se falar bem fosse sinal de inteligência, né? É claro que é fácil você também dar esse passo. Não, não é isso. É que a filosofia ensina a pensar melhor e de modo mais livre. Falei, não, o nazismo também tem seus filósofos, teve e tem. O fascismo teve e tem seus filósofos. Sim. Nesse sentido, né, imaginar que um intelectual, seja na área de filosofia, seja no campo das ciências, né, da pesquisa pura, seja o que for, que não necessariamente essa pessoa tem a possibilidade de ser parvo, né, ou parva, é muito estranho. Sim, é possível. Eu, em vários momentos da minha atividade, quando eu olho para trás e vejo alguns tempos, ou me ouço, né, em algumas situações daquilo que falava, o mundo digital favoreceu muito a gente poder se ouvir de novo. Os registros são todos lá, como é que eu dei esse passo, ou esse caminho, né? Ele não deveria ter, olhando alguns momentos, situações em que, né, eu nunca me esqueço de uma circunstância que jamais eu repeti, falta, claro, ali de experiência, depois de muito tempo, em que para especificar numa conversa numa sala o que era uma coisa fofa, porque eu estava dando exemplo de coisas que você não consegue entender intelectualmente. Ou você tem o experimento, por exemplo, eu não consigo ensinar para você o gosto de uma laranja. Tá. Certo? Você dirá, não, mas é parecido com o quê? Certo? Ou tem a experiência empírica, né, concreta, e aí é uma redundância, mas é necessário, ou não tem como. E eu fui explicar o que é uma coisa fofa. Né? Ou você faz o gesto, ou você entrega, mas o gesto não especifica. E ao fazê-lo, eu segurei no braço de uma pessoa que estava à minha frente. Por exemplo, né, você tem um braço fofo. Pega na barriga da pessoa. Isso. Você é fofo. Mas foi absolutamente... Era a primeira pessoa que estava na minha frente. Né? Não havia nenhuma intenção. Aquilo produziu nela um desconforto tão grande. Era alguém com quem eu tinha, na pessoa. Né? Porque eu não tinha notado que ela tinha mais obesidade até, né, do que ela admitia para ela mesma, ou para ele mesmo, no caso. Né? E aquilo ofendeu a pessoa. Soou como se você tivesse dizendo... Aquilo a ofendeu. Aquilo, da minha parte, foi uma desatenção. Né? Eu não ter prestado atenção. Porque você poderia dizer assim, eu não notei que você era gordo. O que é pior ainda. Né? E eu falei sem pensar. Falei, então não faça isso. Então, é claro que um intelectual pode sim cometer disparates, né? Pode ser capaz de coisas que não deve na prática, né, e na escrita. Agora, já que você entrou nesse exemplo especificamente, eu acho que esse exemplo quer dizer mais do que isso. Isso acontece geralmente na comunicação, em todos os cantos. Você fala algo sem a intenção da ofensa, aquilo... Eu já entrei no modo Cortella de verbalizar. Ofensa. Isso. E essa pessoa... Você não tem o intuito de ofender. Essa pessoa se ofende. Como é que você faz para controlar isso? Porque, por exemplo, você não é culpado dessa pessoa ter os seus traumas, de ela ter sua vivência, de ela absorver aquela informação de maneira que a agrida. Você não tem responsabilidade sobre isso, sobre nenhuma no teu gesto. Isso acontece geralmente na comunicação. Quando eu faço um comentário, uma piada, uma conversa no casal que briga, eu não quis dizer isso. Aí daqui a pouco essa pessoa se ofende porque ela tem, né, um background, ela tem informações que faz com que ela assuma uma interpretação. E eu sou obrigado agora a abraçar essa responsabilidade e me pedir desculpa? Você que se comunica, e eu também, em público, portanto, é diferente de uma conversa. Mas acontece nas conversas também. Claro, também. Mas na conversa você normalmente consegue refazer, porque você vai ter uma convivência com a pessoa, sim, em tese que você vai, né, reatar, né, juntar os caquinhos, sim, e colá-los outra vez. Você não tem que se subordinar a isso, mas tem que levar em conta. Eu tenho de levar em conta, eu não tenho que me subordinar, eu não tenho que me calar, né? Eu não preciso silenciar aquilo que eu vou fazer, mas eu preciso levar em conta que eu posso estar mexendo com suscetibilidades que, embora eu não seja responsável por ela ser daquele modo, eu posso machucá-la. Mas se eu puder evitar fazer isso, né? Há coisas que não estão na minha consciência. Quando eu vou falar sobre um tema determinado,
Quando eu vou escrever sobre um assunto que eu sei que ele tem arestas, eu tenho que redobrar meu cuidado. Mas aí eu te pergunto, Cortella, desculpa te interromper, isso não acaba te tolindo, te cerceando? Não me torna mais criativo. Vou lembrar algo, o que eu vou falar é aquilo que se chama de argumento de autoridade por causa da idade. Tá bom. Não tem a ver. Né? Você não vivenciou, né? Você pegou uma parte, você nasceu durante a ditadura militar empresarial no Brasil e não pegou a censura daquele momento. Não. Governamental, não. Não. A censura que foi feita naquele momento, ela não impediu a criatividade. Sim. Se você observar, a expressão musical, a expressão do teatro, a expressão, né, daquilo que é a comunicação, ela teve que encontrar outros caminhos nos quais ela redobrou a inteligência. Sim. Haja vista que nós somos capazes, né, de rememorar algumas das peças de teatro, algumas das novelas que foram produzidas naquele momento. Não que a censura ajude a criatividade, ela obriga mais do que ajudar. Por isso, não é que eu, Cortella, queira silenciar o tema porque alguém se fere, mas eu preciso redobrar o meu esforço para eu não dar um passo desnecessário. Meu lema no campo da comunicação, e talvez, né, isso possa parecer até inocente, mas não ria de mim, ria comigo. Perfeito. Não ria de mim, ria comigo. A gozação na escola, aquilo que hoje, de modo estranho, é chamado de bullying, porque existe o verbo bulir em português, né? Não precisa usar o inglês. Né? Existe o verbo bulir? Sim, bulir. Você não vai bulir nisso, menino. Macaco que bule muito, que é chumbo. Né? Claro, na minha infância, eu li Monteiro Lobato. Bulir. Eu li Monteiro Lobato. O primeiro livro inteiro que eu li na minha vida foi Rei, Nações e Narizinho, que era proibida a leitura, porque minha família é de tradição católica, e os livros do Monteiro Lobato entravam no Index Librorum Prohibitorum. Na minha família também era proibido, mas é por causa do narizinho. Então. Porque todos os judeus narigudos, a gente era qualquer coisa que tivesse narizinho, a gente era proibido. E narizinho ali era inho, né? É verdade. Certo? Portanto, se fosse Cyrano de Bergerac, então jamais você poderia nem chegar perto. Né? Ora, quando a gente olha aquilo que, né, é a possibilidade, né, de bulir, está lá no Monteiro Lobato. O verbo bulir é um verbo que existe em português. Por que eu falava isso? Porque o que hoje se chama de bullying não é a brincadeira, a gozação. Porque a brincadeira, a gozação, num grupo, numa turma, numa família, ela tem uma reciprocidade. Quem é caipira como eu, gosta de jogar truco. O jogo de truco, que aliás veio para nós via Rio Grande do Sul, a primeira menção ao jogo de truco foi Mário de Andrade no Macunaíma. Certo? Não sabia disso. Que veio da Argentina o jogo, da Itália para a Argentina e depois para cá. O interessante é que no jogo de truco, para quem já viu jogar, você xinga o outro, você sobe na mesa, você diz você é o ladrão, né? Você fala você é um imbecil, etc. Mas o outro também fala. Certo? E você é humilhado, e a humilhação é recíproca, porque agora eu te humilho, na outra é o contrário. Na escola mais antiga, você não tinha uma dimensão onde se pudesse maximizar a ofensa, né, a ponto dela se tornar algo que não tivesse reciprocidade. O que caracteriza o bullying, né, é exatamente não poder haver o outro lado. Eu não faço o que comediantes, alguns fazem, que é falar com alguém da plateia. Eu não faço isso também. Isso. Não faço. Nas palestras, não. Aprendi como? Veja o que é uma coisa fofa. Certo? Mais um motivo para eu não falar com a plateia. Tua grande questão, será que eu fui ofensivo? Para a pessoa, fui. Será que eu quis fazê-lo? Não. Será que existe responsabilidade naquilo? Sem dúvida. O que não existe é dolo. Ou dolo. Existe culpa. A sua intenção não era de ferir. Não era, mas machucou. Né? A frase vai doer mais em mim do que em você, né? Até, como se diz no Rio Grande, até pai e mãe já falaram isso um dia. Certo? Então, esta ideia, né, de uma cautela é muito diferente de uma anulação, né, da minha forma de comunicação. Né? O politicamente correto, ele funciona, né, muito mais por algo que um dia, eu gosto de citar isso, o Lenin tem um texto, né, o Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin tem um texto sobre a teoria da curvatura da vara. Quando você pega uma vareta, né, e você apende para um lado, quando você solta, ela vai para o outro lado.
ela demora algum tempo para a obtenção de um equilíbrio, quando essa vareta é mexida. E nós, hoje, com o politicamente correto, a gente foi por um extremo. E nós estamos equilibrando um pouco o modo de comunicação. Né? Algumas das coisas que eu falava há algum tempo, numa coisa que produziam até riso, numa palestra, e eu recuei. Não porque eu queira me censurar, eu falei que eu sou capaz de inventar outra coisa, como faço, né? Que não chateie, né, nenhuma pessoa. Não há como eu impedir que alguém absorva, né, algo do modo próprio. A frase antiga, Milor Fernandes dizia, o problema da idiosincrasia é que não tem um especialista para cuidá-la. Sim, certo? Claro. Então, lá, não tem como lidar com o idiosincrático, mas que a gente precisa tomar cautela, quem está com comunicação, sem dúvida. Eu concordo. É que eu também vejo, Cortella, que a gente também, enquanto comunicador, tem um pouco a responsabilidade da provocação, às vezes, também. Então. De passar por algo que eu acho que pode até te incomodar. Lide você também com isso, né? Porque senão a gente não chega... Às vezes, realmente, tem a vareta, ela exagera para aquele lado, tanto no politicamente correto, como na provocação. Sim, claro. A vareta ela vai longe mesmo. Eu acho que... Mas são atividades de comunicação diversas. Né? Faz parte um pouco da tua atividade, claro, a iconoclastia, claro. Né? A demolição dos ídolos. Né? É difícil a gente lidar com algo, desde a origem, né? Em que o humor não tem a tarefa, né, de, como lembrava o Gil Vicente, castiga-te ridendo mores. Né? Você mexe com os costumes rindo. Então, é muito diverso. Algo que está como possibilidade na atuação. A Cláudia, com quem eu sou casado, ela é gestora de teatro, portanto ela está habituada, ela diz sempre que um espetáculo de teatro é uma mentira combinada, né? Eu vou para lá como espectador sabendo que ali as coisas parecerão verdadeiras e você que está no palco faz a mesma coisa, certo? Sim. Quando você conta uma das tuas histórias no teu espetáculo, né, daquilo que aconteceu na tua casa, com a tua mulher, com o teu filho, com a ex-mulher, com o ex-filho, seja lá o que for... Nenhum de nós ali imagina que aquilo é 100% coincidente. Hoje em dia nós estamos vivendo um momento muito complicado, porque muitas vezes não é só aquele que me assiste ali na minha frente. Às vezes essa informação sai daquele lugar e printa no jornal. Isso. E aí é um lugar que não estou num ambiente de desconstrução que é o palco. Eu estou printado na página da revista Veja. Aí realmente até eu mesmo às vezes leio e falo que absurdo esse negócio. Por isso que o Manuel de Barros dizia, no que eu escrevo eu não minto 10%, o resto eu invento. Né? Então essa mentira combinada, ela favorece um pouco mais a tua atividade. Claro. Né? Não que eu não o faça, isto é, também fazer palestra ou escrever livro é contar história. Claro. Né? É contar história, mas essa história ela não tem tanta intenção de produzir o desconforto que o humor pode fazer. Né? Se você, por exemplo, naquilo que faz, ou outros homens e mulheres que fazem a mesma atividade, eles não incomodassem, né, ficaria... Né, eu sou capaz de fazer uma palestra inteirinha durante anos sem usar palavrão algum, e sou capaz de bater palma para o meu amigo Clóvis de Barros Filho, com quem você já conversou, que coloca o palavrão de um modo inacreditável. Né?